Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar aí daquele jogo, eu adoro chamar esse jogo de pérola escondida. Esse jogo ele é uma pérola escondida na coleção de muita gente, porque eu conheço muita gente que comprou esse jogo e sequer jogou ele. Eu acho que ele entra para aquela linha de jogos injustiçados no Brasil, tipo o Tigres Eufrates, sabe? Tigres Eufrates, pra mim, é o meu Nizia favorito até hoje. É um jogo que nunca, jamais, hipótese nenhuma, vai sair da minha coleção. Mesmo que eu jogue ele muito menos do que eu gostaria, porque toda vez que eu jogo é uma experiência fantástica. E esse jogo aqui, ele entrega uma experiência rápida, visceral, assim, ó, igual um bisturi, cara. Mas ele é um jogo que você vai terminar e falar, cara, quero jogar de novo. Esse jogo é muito bom. Falar um pouco hoje sobre o totalmente fora do radar, Zapotec. O Zapotec, ele é um jogo do Fábio Lopiano, que é um designer bem famoso aí fora. Ele entrega umas ideias bem diferentonas. Aqui no Brasil a gente não tem muita coisa dele. Lá fora ele é da Board and Dice, que é uma empresa que costuma entregar euros muito bem estruturados, tá bom? Já saíram alguns no Brasil por diversas editoras. Deixa eu lembrar aqui, saiu aquele Tekhenu Obelisco do Sol, acho que foi pela Mosaico, saiu Tawantinsuyu pela Galápagos, recentemente saiu Lagranja, né, após a data de gravação desse vídeo aqui, que o Lagranja saiu faz pouco tempo, e tem mais alguns outros, tá? Board and Dice, fica de olho nos jogos deles. E aqui no Brasil ele é a versão Galápagos. Ele é um jogo que ele joga aí de 1 a 4 jogadores, idade acima de 14 anos, eu acho que tá ok, mesmo ele sendo um jogo relativamente simples, entender o gatilho do jogo não é tão simples, tá? Então acho que tá ok. Tempo de partida 60 a 75 minutos, perfeito. O que eu mais gosto desse jogo aqui é o fator rejogabilidade, cara. Vamos lá, o que vem no jogo? Então, como todo euro, ele é um jogo feio. Eu adoro falar isso. Então, eu falo, jogo bom é jogo feio. Então você vai ter aqui tabuleiros dos jogadores, tá? Já falo sobre eles, deixa ele aqui separadinho. Aí nós temos aqui o tabuleiro central, tá? O tema é qualquer coisa, tá? Esquece o tema. O tema, como todo bom euro que se preze, o tema tá colado com cuspe, não quer dizer nada com coisa nenhuma. Aqui, o tabuleiro central, onde nós vamos ter 3 regiões distintas, tá? Região azul, região amarela, região verde. Então aqui, Deus Urubu, Deus Sapo e Deus qualquer coisa, sei lá como é que são os nomes deles. E cada região ela tem 3 áreas de construção, né? A área marrom, a área cinza e a área verde. A área da terra, a área das pedras e a área da floresta. Aqui você tem uma área central onde você vai poder construir as pirâmides, mas não é pirâmide, tem um outro nome. Aqui você vai ter o mercado, que é um mercado de ofertas, onde os tiles são divididos por níveis. Aqui você tem a trilha... Opa, caiu! Aqui você tem a trilha de sacrifício, tá bom? Que é uma trilha que você vai subindo. E aqui você tem alguns lembretes aqui na sua iconografia do jogo. O que mais que vem no jogo? Aí você vai ver aqui as pirâmides, tá bom? Que elas são... zigurate, acho que é zigurate o nome disso, acho que não é pirâmide. Você pode montar elas não nas cores dos jogadores, mas na combinação de cores dos jogadores, tá vendo? Fica uma coisa meio esquisitona, mas é muito bonita a produção, o cuidado com a produção. Já vou explicar qual é a função delas no jogo. Aí você vai ter tiles nas cores dos terrenos de construção, que eles vão ser colocados exatamente nas suas próprias cores. Eles vão ter uma informação de um encame, já explico como é que funciona isso. Pecinhas nas cores dos jogadores, né, que vão ser as suas casinhas que eles constroem e coisas para eles acompanharem nas trilhas. Muitos tokens dos goodies do jogo, né, os recursos do jogo. Ali você tem os recursos normais, aqui os recursos especiais, tá? Se alguma empresa fizesse isso aqui em 3D, eu compraria, deixa a dica. Aí aqui os tokens do mercado, já vou falar sobre eles. E aqui a estrutura central do jogo, que são as cartas. Então você vai ter as cartas que elas vão mandar na estrutura da rodada e das coisas que você vai fazer em toda a partida, tá bom? Isso aqui é o core do jogo. Você vai ter cartas também de objetivos, beleza? E você também vai ter mais cartas, que é as cartas para você jogar no modo solo. Elas têm um fundo diferente, elas vão mostrando a estrutura. Eu nunca joguei o modo solo desse jogo, tá? Eu precisava jogar ele para conhecer. Acho que é Teot Bolt, não, Teot Bolt é Zapobot, sei lá como é que é o nome dele. Mas enfim, qual que é a ideia do jogo, né? Quando vai começar um turno, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos pegar pelo tabuleiro central, vamos mostrar assim, peraí. Aqui, ó, pronto. Então aqui, todo turno, você vai ter uma carta
que ele é o orientador da vez, tá? O que é o orientador da vez? O orientador, ele está avisando que nessa rodada vai ser pontuado esse tipo de construção. Então, tudo que você tiver construído, independente da área, é o que vai ser pontuado nessa rodada, ok? Essa outra carta aqui, por exemplo, foi um bom exemplo, ó. Ela vai pontuar tudo que estiver construído na região do Deus Verde e assim por diante. Então, você sempre vai ter uma carta aqui que ela vai orientar a pontuação. Então, você vai jogar a sua rodada baseado nisso. Então, os jogadores vão ter essa quantidade de cartas, tá? Eles vão ter um número de cartas ali de acordo com os jogadores. Quando começa a sua rodada, todo mundo abre a carta ao mesmo tempo. Vai agir primeiro na ordem crescente. Então, quem jogou primeiro vai jogar. O menor número vai jogar primeiro. Então, aqui, da mesma maneira que eu expliquei sobre a carta que pontua, essa carta também é seu orientador. Então, aqui você só vai poder construir na região do Deus Azul, mas são as 3 regiões de construção, marrom, cinza e verde, tá bom? Então essas cartas dos deuses, elas sempre são muito fortes, né? Porque elas permitem construir qualquer coisa. E às vezes você vai jogar uma carta, né? Querendo jogar mais rápido que os outros jogadores, os números menores, elas vão agir primeiro, porém elas são coisas específicas. Então nessa rodada eu só poderia construir esse tipo de tile, beleza? Então isso é uma coisa muito bacana como ele balanceia o jogo. Ainda sobre a carta, isso aqui é a trilha da qual você vai coletar. Então, todo turno você vai ter uma fase de encame. Deixa eu pegar aqui um tilezinho para vocês entenderem. Sempre que você construir no tabuleiro, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou construir esse tile aqui, tá? Então eu vou lá e pago o custo disso aqui. O custo disso aqui está no tabuleiro dos jogadores, já vou mostrar. Sempre que eu construir isso aqui, eu vou tirar isso e vou colocar uma casinha minha no lugar. E aí, esse tile, ele vem para o tabuleiro do jogador. Quem jogou Santa Maria vai se sentir bem familiarizado com esse jogo. Você vai colocar isso aqui onde você quiser. Quando você coloca em cima de alguma coisa, você ganha imediatamente o que está abaixo. A carta que você escolheu para o turno é o que vai determinar o seu encame. Então, vamos dar um exemplo. Vamos fingir que esse cara está aqui. Se essa foi a carta que eu escolhi, quando chegar a minha vez de jogar, eu vou ativar esse encame aqui. Então, tudo que tiver nessa orientação ou nessa orientação eu vou receber. Então eu receberia uma pedra, receberia os goods pintados no tile e assim por diante. Isso vale para os 3 recursos básicos do jogo, tá? E aqui em cima ele mostra o custo para você construir cada tipo de construção, né? Então aqui se for a construção amarela, a verde, a vermelha e aqui é especial, né? Você tem um castelinho seu que ele na hora de pontuar ele vai sempre valer o dobro, ele não vai contar como 1, ele conta como 2, é a única função diferentona dele, beleza? Você vê que ele é um pouquinho mais caro. Então na sua rodada você vai poder fazer isso, né? Então você vai ter as suas ações capitais e a sua fase de construção. Ele tem um player edge aqui, ó, que ele fala direitinho aqui, ó. Cadê? Na ordem do turno, né? Então você vai receber renda baseado nessa carta aqui que eu falei. Depois você vem com as ações capitais. Então você tem lá, comprar peças de comércio. O que são comprar peças de comércio? É você ir lá no tile, naquelas trilhas de compra e comprar uma dessas peças aqui, ó, tá? Então, de acordo com o nível dela, né? Elas têm níveis. Se for na trilha 1, uma moeda, na 2, 2 moedas, na 3, 3 moedas. Mas conforme você vai subindo na trilha de sacrifício, você vai tendo desconto para comprar isso. Então, se você subir muito, vai chegar um momento que qualquer uma das trilhas vai custar somente uma moeda. E o bacana também é que você não pode comprar da mesma trilha na mesma rodada. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho 3 moedas, eu vou comprar 3 da trilha número 1. Não pode. Eu poderia comprar uma da 1 e uma da 2, por exemplo, se não tivesse nenhum desconto, tá? Então, essa é uma das ações capitais. Você compra isso. Sempre que ele tiver marcado isso aqui, você pode usar isso todo turno. Então, você vira ele, né? Você dá um exausto, ele dá um exausto nele ali, você usa, turno seguinte ele está disponível. Se ele tiver marcado 1x, você faz o que o tile está mostrando e vira ele, você não pode mais utilizar no jogo. Segunda ação capital é você construir o nível da pirâmide, tá? Então você sempre vai pegar um nível da sua cor e vai colocar. O outro jogador, ele também vai colocar acima e depois uma outra pessoa, você mesmo pode colocar. Sempre que uma pirâmide é construída, para o final do jogo você ganha 5 pontos de vitória para cada nível seu na pirâmide. Mas a grande vantagem de você ter níveis na pirâmide é porque eles são multiplicadores de objetivo. Sempre que entra um nível de pirâmide no jogo, você vai ter uma trilha onde você tem os bônus de construção de pirâmide. E aí o jogador que primeiro construiu, ele vai escolher um que é o que ele quer pontuar. Então ele está deixando claro para a mesa inteira que ele vai estar focando naquele tipo de terreno. Talvez ele está focando nas áreas cinzas, talvez na área verde, talvez na área do Deus Azul e assim por diante, tá bom? Então, e se você tem acesso à pirâmide, vou dar um exemplo, eu construí o primeiro, outro jogador construiu esse. Ele também vai ter acesso a esse bônus. Esse bônus não é exclusivo de quem colocou.
tá? Se eu tiver 2 níveis, eu pontuo 2 vezes por esse bônus, além de ganhar 5 pontos por cada nível. A outra coisa que você pode fazer é realizar um ritual, né? Para realizar um ritual, você vai chegar aqui, vai pagar o custinho que está aqui, ó, você vai pagar um sacerdote e a quantidade de milho de 1 até 5. Então, para cada milho que você paga, você vai subindo e coletando o prêmio. Um ponto de vitória, um dos goods comuns, um desconto na compra dos tesouros, assim por diante, tá? Das tecnologias, assim por diante. Aqui a outra coisa que você pode fazer também é o sacrificar, né? Aliás, perdão, eu expliquei errado. Essa ação que eu acabei de falar, sacrificar e realizar um ritual, é você liberar uma carta de objetivo. Então, sempre quando você jogar, você vai ter 3 objetivos abertos na mesa, tá? Que eles são objetivos de construção de final de jogo. Então, quando você faz essa ação que eu expliquei, você vai colocar um marcador seu em cima, liberando essa pontuação de final de jogo. Essa pontuação ela sempre vai estar aberta, vai ser sempre 3 por partida, mas não adianta você cumprir os requisitos se você não tiver colocado aqui. Muita gente vacila pesado nisso, né? As pessoas esquecem disso. Após você ter feito a quantidade que você quiser de ações de capitais, você vem para a fase de construção. Fase de construção é exatamente aquilo que eu mostrei. A sua carta é o orientador de onde ou o que você pode construir pagando os custos que estão aqui em cima. E por último, né, você vai lá pontuar pela carta bônus da rodada, que é aquilo que eu expliquei, né? Então a carta bônus da rodada que está aqui é o que vai pontuar o que foi construído, né? O que está no tabuleiro. Aí quando termina a rodada é onde vem a genialidade desse jogo. Isso eu acho brilhante. Você vai ter um número de cartas, que é de acordo com o número de jogadores, para você comprar, tá? Então, a carta que era a carta da rodada, ela fica lá. Eu vou comprar uma carta, outro jogador também, outro jogador também, outro jogador também. O último jogador é o cara que vai determinar o que é o bônus da próxima rodada. Então, vou dar um exemplo. Se tivesse essas duas... Mas eu peguei igual, mas ótimo exemplo. Se tivesse essas duas cartas aqui, e eu tô vendo que eu tenho muita coisa construída nessa região, ou nessa aqui, eu pegaria essa e deixaria essa aqui. Então tudo na próxima rodada que estiver construído nessa região vai me dar ponto por bônus de construção, tá? E o jogo vai seguindo dessa forma. O jogo tem 4 rodadas e é aquele Eurão clássico. Fase de encame, fase de ações capitais, fase de construção, fase de compra, né? Você vai ter o seu deck buildingzinho ali bem simples. Repete. É isso, né? Eu expliquei de uma forma bem rápida aqui para o vídeo não ficar longo e geralmente eu tento falar dos jogos um pouco mais rápido, mas esse aqui eu dei um pouquinho mais de tempo para ele, porque eu acho esse jogo uma pérola escondida, tá? O Zapotec, ele entrega uma coisa que eu gosto muito em Eurogame, que é jogo curto, né? Eu adoro a expressão cobertor curto, que é aquele jogo que você vai tentar fazer tudo e você não vai conseguir fazer nada. E eu gosto muito do fator tático dele, porque você tem que se adaptar ao que o jogo te entrega, mas principalmente às escolhas dos outros jogadores. Dependendo do que eles deixam na mesa, malandro, você vai ficar num beco sem saída e você tem que se adaptar. Mas o legal é que o jogo ele tá te dando chance de ganhar o tempo todo. Cara, eu quero investir na trilha de sacrifício, eu quero investir na construção da pirâmide, eu quero focar nos objetivos do final de jogo, tudo ele te permite ganhar. Eu já vi pessoas jogarem esse jogo olhando para caminhos distintos e todo mundo ficar com uma pontuação muito próxima. Então, o Fabio Lopiano, ele é um designer que é para aquele cara para você ficar de olho, porque ele realmente tem uma mão muito boa, e o Zapotec, para mim, é um dos melhores exemplos disso, tá? Não se engane com essa capa medonha aqui, e de novo, jogo feio costuma ser jogo bom, e o Zapotec não é exceção. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Até a próxima.